Fala pessoal, tudo bem? Hoje, dia 18 de maio, segunda-feira, e estamos aqui novamente, mais uma vez, dando continuidade à nossa série de lives e através, claro, da nossa querida Unicorp Faculdades, que sempre nos dá o apoio para que a gente possa trazer convidados diferentes de diversas áreas, um convidado, né, de segunda a sexta, para que a gente possa aí estar conversando, conhecendo, né, aprendendo e diversas áreas, né, especialistas, mestres, doutores, profissionais, enfim, empreendedores, empresários e por aí vai. Nossas lives sempre são muito recheadas e, claro, eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, a todos que estão participando das nossas lives. A gente sempre tem aí um público bem legal, público que a gente cativou. E hoje não seria diferente. Nós estaremos aqui com uma pessoa fantástica, professora Denise Lemos, que vai nos falar sobre um tema muito bacana, sobre essa questão das buscas na internet. A professora Denise Lemos é uma sumidade nessa questão. Ela tem uma agência aqui em João Pessoa super conhecida, que é a Up Branding, que é uma agência muito legal, mas além disso ela é professora também, vai contar várias coisas aqui pra gente. Então, antes de eu introduzir aqui a nossa querida professora para participar da nossa conversa, entrar aqui no vídeo, eu gostaria de pedir para vocês clicarem aqui no nosso... Esse é um aviãozinho, acho que aqui embaixo, né? E a gente convidar aí os nossos amigos. Eu vou fazer isso agora, já convidar os meus, porque essa live é imperdível, viu? Nós vamos aprender muito com a professora Denise Lemos, que tem uma agenda muito concorrida e foi muito gentil em nos conceder esse tempo para a gente poder aprender com ela, né? É uma honra, é um prazer. Bom, eu quero já agradecer a Luciana, obrigado Luciana por estar aqui, o Gustavo, tudo bom, Gustavo? Gustavo já entrou, ó, o André Luiz, meu querido guia, guia André Luiz, meu querido amigo, tudo bom, cara? Como é que você tá? O turismo, inclusive, né, tem sofrido aí muito com essa questão da pandemia. A gente tem visto aí como a área tem sofrido baixas e tá sendo muito complicado. Sérgio Ribeiro. Então agora eu já vou colocar a nossa querida professora Denise Lemos, afinal, ela é a nossa estrela da noite. Eu já falei demais já, mas quem tem que falar hoje é a Luciana. Rosiane, Físio, obrigado por ter entrado. Sérgio, já falei também, valeu, Sérgio. André, olá. Tá entrando. Cadê a professora? Tô vendo, tá girando a bolinha, tá girando, girando. Olá, Boa professora. noite, tudo bem? Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, professora. A senhora é uma pessoa muito querida, viu? A gente já tá vendo aqui a turma já se manifestando aqui para compartilhar conosco esses momentos aí que a senhora vai nos ensinar bastante, Que né? gostoso. Ó, Isabel. Tudo bem, professora? Como é que a senhora está? Tudo bem. Graças a Deus a gente está reaprendendo, né, a se virar aí totalmente em home. Para a gente não é novidade trabalhar em home, mas ter todo o time em home está dando não é dor de cabeça, está dando um trabalho a mais que a gente não tinha, né? Uma nova metodologia com todo mundo. Mas, graças a Deus, a gente tem só o que agradecer, estamos conseguindo trabalhar, estamos todos com saúde, né? Eu acho que Amém. Nesse momento é o que importa, a gente se cuidar e tentar passar por esse momento todos juntos aí, né? Que legal. E como é que tá a agência? A senhora está conseguindo? A senhora, assim, a agência de vocês que eu conheço um pouco, não sei, posso estar muito enganado, mas pouco eu conheço, vocês são muito fortes no marketing digital, né? Então já é um caminho que vocês já estão habituados, né? A gente está acostumado a pegar essas correrias, né, de última hora, porque o marketing ele acaba sendo deixado meio de lado e daí quando não tem mais jeito todo mundo corre, né? E Eu imagino. a Up Branding é uma agência de estratégia, principalmente de estratégia de marketing digital, né? O meu sócio é o Fábio Bandeira de Mello, também professor da instituição, né? Você já conhece, esteve aqui na tua live, inclusive. Esteve aqui com a gente, foi muito bom, excelente. Isso.
E assim, a nossa grande missão, eu chamo como missão, né, é a gente ajudar as empresas, os empreendedores, os startupeiros, enfim, quem quer colocar um negócio. A nossa missão é ajudar a pensar marketing digital. Até por isso que eu te propus esse tema, né, muito além de redes sociais, porque, assim, para a gente fazer negócio, a pegada é outra, sabe, professor? É preciso realmente a gente pensar negócio e não só conversação de redes sociais. Então, a nossa agência, a gente trabalha aí, só o ano passado foram mais de 65 projetos, então são empresas que passam com a gente aí 2, 3 meses, a gente faz toda uma estruturação inicial e depois ensina os caminhos e fica, né, ajudando a caminhar. Muito, Então, é mais ou menos essa a nossa muito. pegada. Olha, eu quero agradecer a senhora por esse tempo precioso, né? A gente está aqui nesse momento, a senhora está dispondo aí de uma horinha para falar com as pessoas. E vocês que estão entrando agora, o Leandro, que tem muita gente, a Helenise, a Verinha, aproveitem, ó, que a gente ainda não entrou no tema, daqui a pouquinho a professora vai começar a transcorrer o tema e não vai demorar muito. Então, olha só, eu peço para vocês, gente, ó, essa live é de nível, é conteúdo mesmo, é na veia. Então Ai, clica no ai. aviãozinho aí, ó. Clica no aviãozinho, convide seus amigos, porque hoje a professora Denise vai dizer aqui coisas fantásticas e te ajudar a dar aquele start, né? Para você, de repente, começar, né, a pensar em ganhar dinheiro através do marketing digital efetivamente, né? É Afinal, isso tudo tem aí. que ter um processo, né, professora? É isso aí. Tem que aprender a ganhar dinheiro, eu acho que é o nome do jogo, né? A gente precisa se virar. O Brasil precisa de empreendedores, a gente precisa muito mais do que sobreviver, a gente precisa realizar sonhos para ser Verdade. pessoas realizadas, né? Então, existe um caminho. E a gente, quando para analisar o caminho, a gente percebe que a gente já sabe, só estava tentando dar os passos atropelados, né? Um mais largo, outro maior. Então, o passo a passo é fundamental. Muito legal. Eu quero agradecer, viu, professora? A gente sempre aqui agradece as pessoas que vão entrando. O Thiago acabou de entrar, a professora Sandra, que estará conosco a semana que vem também, falando aí sobre a questão de startups. Muito legal. Obrigado, professora Sandra, vai ser um prazer. Então, olha só, a gente sempre inicia, viu, professora Denise? A gente sempre faz assim, ó. A gente pede para que o nosso convidado, claro que tem muitas pessoas que já conhecem a senhora, que já conhecem a sua trajetória, mas tem algumas pessoas que não conhecem. Então, assim, sempre é bom a gente pedir para que o nosso convidado, a gente pede essa gentileza dos nossos convidados se apresentarem, contar uma breve história, um breve relato, né, da sua trajetória, dos seus feitos e tudo mais, e aí depois a gente vai para o tema, tá? Então eu Tá bom. gostaria que a senhora, antes de iniciar no tema, se a senhora puder, fale um pouquinho sobre a senhora, né? Como que a senhora chegou na Upbrand, como é que foi essa história, que, assim, talvez tenha muitas pessoas que já ouviram, mas eu tenho certeza que sempre é bom ouvir de novo, mesmo quem já ouviu. Eu tô vendo aqui de rabo de olho um monte de gente conhecida chegando aí, né? Um prazer É, sempre. Para nós é uma honra poder partilhar momentos como esse, né? A agenda lotada não nos impede nunca, porque é muito satisfatório mesmo, né? sim, sim, E sim. eu sou da área de comunicação, rádio e TV e fiz MBA em marketing digital. E quando a gente começa a estudar marketing digital, é viciante, a gente se apaixona, não tem como fugir, né? Então, eu sou da época dos encontros de tuiteiros, eu não sei se você lembra, alguém vai lembrar, no antigo forró que lotava, era tipo aquelas caças Pokémon, existia na minha época o encontro de tuiteiros, né? Todo mundo lá lotava aquele negócio para ir tuitar, ver se pode, né? Até meio falta de lógica, mas era o que, assim, a novidade do Sim. momento, né? A gente já tinha o Orkut, a gente já tinha algumas redes sociais, algumas canais de comunicação, como o MSN, mas redes sociais, quando ela chegou, foi uma coisa incrível, não tinha como não se apaixonar. E eu comecei a estudar marketing digital nessa época, né? Então, assim, a gente poder pensar em gamificação, em QR Code, eu fiquei louca quando eu vi QR Code, né? E eu descobri naquela época, para o senhor ter noção, naquela época eu descobri que o Japão já usava nas lápides dos mortos, né?
imagina, olha quanto tempo já passou. Quanto Então, tempo a gente assim, tá defasado, né? então, né? Então, eu me apaixonei pelo marketing digital, comecei a trabalhar com isso, né? Casualmente, eu comecei a trabalhar na Antares, né? Junto com o Júnior Guerreiro, que foi, assim, fundamental nesse processo do digital, porque a gente se apaixonou pelo digital na mesma época, cursamos o MBA juntos e tivemos a oportunidade de estudar e implantar ao mesmo tempo, né? Sim. Então, foram 4 anos de Antares, onde eu tive a oportunidade de implantar o departamento digital lá, e a gente teve aí vários cases, inclusive premiados, né, nacionalmente. Mas Hum, chegou o momento, daquele momento que o desafio vai murchando, né? Aí eu disse, tem sim. outro desafio aí para mim? E ele, não, agora é manter. Eu disse, não, aí então tá tudo estruturado, eu vou atrás de um novo desafio, né? E foi Sim. quando eu resolvi trabalhar com consultoria. Minha ideia era trabalhar com consultoria e Hum, planejamento de presença digital. Então, há 6 anos atrás, quando eu comecei a falar em presença digital, ninguém queria ouvir. Quem é que queria saber de presença digital? As redes sociais ainda estavam começando. A gente sim. trabalhar profissionalmente uma rede social era muito difícil, né? Eu lembro que a primeira campanha que a gente conseguiu fazer foi com R$ 800, depois de adular 4 meses o cliente para me dar R$ 800, né? E assim Acredito. foi. E foi uma campanha fantástica. Até o Google, o São Paulo, mandou chamar a gente para saber quem é que tinha feito milagre com R$ 800, porque em São Paulo, com menos de 5 mil, ninguém fazia nada, né? Então, Caramba. eu vivi meio esse começo desse turbilhão, né? E Sim, sim. foi bacana que quando eu comecei a vender meus projetos de presença digital, ninguém queria comprar. E aí eu disse, bom, agência eu não quero ser. Aí ficou naquele, né? Mas aí, em determinado momento, num projeto, estavam 5 empresários na mesa, né? E aí eles me disseram, abre tua agência que nós vamos ser cliente. Aí eu disse, eu não quero ser agência. Olha, Aí eles disseram, mas como a gente... 5 clientes e você não quer? Geralmente não, abre um e tá negócio para ir atrás rejeitando? de cliente, né? Aí eu disse, não, eu não quero. Realmente agência eu sei que eu não quero ser. Era fato. Mas aí eles pediram para eu pensar, em 10 dias o não quero passou a ser um talvez, né? Porque foi consultado o Sim. bolso, as possibilidades, né? Aquela Sim, 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 sim. Vai fazendo todo um. pesou o fato de ninguém querer comprar os meus projetos, né? E aí eu acabei concebendo a Upbranding e a gente se colocou no mercado como especialistas de presença digital. É até Que legal. curioso, engraçado, as pessoas perguntam: você trabalha com redes sociais? Eu disse: não. Como assim não? Não é uma agência de marketing digital? Eu disse: mas a gente trabalha com presença digital, que é diferente, né? É diferente, justamente, justamente. Então é A essa a senhora, trajetória. professora, você falando isso é muito bacana, porque existe, né, no, na opinião pública, né, e no dito popular mesmo, essa falsa impressão, né, de que marketing digital é o marketing aplicado a redes sociais. Na verdade, existe o conceito, mas existe todo um trabalho, né, de posicionamento. Isso é muito legal a senhora estar falando, e a gente vai tocar nesse tema. Isso. Mas eu quero agradecer aqui, ó, antes de passar a palavra para a senhora de novo, ó, a Fernanda Brambila, a doutora Fernanda Brambila aqui com a gente, obrigado. A Regenice, o Leandro, ó, profissional super competente, Denise Lemos, aqui, ó. Ah, que Que gostoso. legal. Olha só, professora, a senhora fica à vontade, conclua. Então, aí, a partir desse pensamento, a gente se posicionou como estrategistas de presença digital, né? Que na prática traz um olhar muito diferente, né? Por isso que eu até te propus esse tema, muito além das redes sociais, existe um universo que não está sendo explorado. E que não é Sim, difícil, é só uma mudança de olhar, sabe? sim, sim, E sim, sim. a gente, eu e Fábio, a gente idealizou e roda no Sebrae o programa Marketing Digital, né? Que são 6 módulos de 15 Sim. horas cada, onde a gente ensina esse passo a passo. E a nossa primeira aula dos 6 módulos é justamente esse: marketing digital não é redes sociais. Redes sociais Perfeito. é uma das quase 50 opções que o marketing digital Sim, sim, tem, sim.
né? Sim, sim. Então, muitas Perfeito. pessoas que me ouvem falar rapidamente sobre isso acham que eu sou contra as redes sociais. De maneira alguma, são as nossas principais vitrines, né? Mas você pode ter a melhor vitrine no meio de uma ilha deserta que ninguém está olhando, não é? Justamente, Então, justamente. a estratégia é que vai fazer a diferença na hora da conversão. Muito legal. Ó, professora, antes da gente iniciar então o tema, né, vamos para a primeira pergunta, eu quero mais uma vez pedir para vocês que estão já acompanhando conosco aqui, quero agradecer cada um que já está, quem entrou, quem não conseguiu ficar, independente, quem vai voltar depois. Então, quero dar dois recadinhos bem rapidinho antes da gente agora mandar ver nesse tema maravilhoso que a professora Denise propôs, que é eu quero aprender também. Hoje vai ser uma aula aqui. Então, olha só, o primeiro recado é o seguinte: esse espaço é concedido pela Unicorp Faculdades, através do seu reitor, professor Hilton, e da sua equipe, nos concede, nesse momento de tamanhas incertezas que vivemos, né, esse momento para que a gente possa trazer pessoas de diversas áreas, como a professora Denise Lemos, né, que é mentora, professora, vamos lá, vamos ver se eu estou errando aqui, especialista em marketing digital e também CEO e founder da Upbranding. Então, Isso. eu acho que faltou mais alguma coisa? Não, eu acho que esse é o básico. Então, olha só, a gente consegue esse espaço através da Unicorp Faculdades, que vem fazendo um trabalho social muito bacana de, nesse momento, levar conteúdo de relevância. Então, obrigado, Unicorp, parabéns por esse momento bem bacana. Outra coisa, se você não conseguir acompanhar toda essa live, as pessoas que vão chegar depois, essa live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, que é o Terra Super Live. Super simples, é um canal no YouTube que a gente tem um acervo de lives, de todas as lives que a gente fez até agora, tem mais de 40 horas lá para você poder curtir com vários temas, e a de hoje não vai ser diferente, a gente vai ficar com ela lá, porque não basta ver uma vez só, aqui ao vivo, tem que assistir de novo, porque o aprendizado é assim, muitas vezes você não pega tudo de primeira, você tem que ir lá e rever. Então, aproveita, já se inscreva no canal e tudo mais, vai ser muito bacana ter vocês lá, obrigado desde já. E ó, continue convidando seus amigos, a gente está aumentando aqui a audiência, daqui a pouquinho aí a gente já vai começar a entrar num ponto crítico, no sentido de o tema já vai transcorrer, e aí depois só lá no Terra Super Live para assistir tudo, né, professora? É isso aí. Vamos lá. Eu costumo Eu dizer que é quero... sempre bom. Fica à vontade. Eu costumo dizer que é sempre muito bom a gente ouvir várias pessoas, porque às vezes uma palavra faz toda a diferença, é aquilo que estava faltando na conexão de algumas ideias, né? Então sempre vale a Perfeito. pena a gente ouvir alguém falar. Obrigado, França. França entrou aqui, ó. Boa noite, Oi, boa noite, professora. França. Olha lá, o Francinildo também, o Joelison Amaro entrou aqui. Gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado mais uma vez. E eu quero começar, então, já colocando a primeira pergunta. E vocês que tiverem perguntas para fazer, fica à vontade. Porque a professora Denise Lemos, se ela não conseguir responder agora, depois a gente manda as perguntas para ela. E ela, de acordo com a agenda dela, ela vai respondendo tudo, tá bom? Vamos lá. Professora, é o seguinte, eu fiquei curioso, quando a senhora me mandou o tema, eu fiquei pensando, refletindo, achei muito legal. Como assim? O quanto dependemos das buscas? Aí eu fiquei pensando, falei, mas realmente, isso é verdade. Tudo que a gente faz, a gente vai na busca lá, né? Fazer busca, pesquisa e tal. E a gente fica achando que aonde está o maior número de cliques, talvez, é nas redes sociais, né? Eu fiquei pensando nisso, falei, caramba! Eu vou perguntar para ela. Como assim, professora? Quanto dependemos das buscas? Isso é mensurável, professora? Olha, isso aí, para mim, é a principal pergunta que qualquer empreendedor precisa responder antes de começar um trabalho de marketing digital. Porque ele define todas as demais estratégias, tá? Então, por exemplo, se você já está no topo da sua capacidade de operação, se você só trabalha com indicações, se você não depende de outros meios para converter vendas, então você não depende de buscas, né? Vai ser encontrado para quê? Para começar a dizer não, né? Mas se você depende de ser encontrado para começar a vender, então você depende totalmente das buscas. Porque a gente precisa entender que quando a gente fala em ser encontrado, a gente tem dois pilares.
A gente é encontrado, precisa ser encontrado por quem está buscando pelo nosso nome, né? Então, são aqueles que já te conhecem, que estão procurando saber mais sobre você, são aqueles que ouviram falar de ti em algum lugar, né? Por exemplo, nessa live, as pessoas que não me conhecem estão ouvindo falar de mim e da Upbranding. Então, pode rolar uma curiosidade e ir nos procurar. Também, esse primeiro momento de busca, comportamento de busca, é aquelas pessoas que nos indicam qual é a primeira reação. Vai nos buscar, não é? Então, ou então que foram impactados por alguma comunicação que a gente fez e que assinou. Então, quem já tem o nosso nome, vai lá buscar, ou nas redes sociais, ou no Google, ou perguntar para alguém. Então, o comportamento de busca é diferente, né? Mas, quem não conhece você, nunca ouviu falar o seu nome, ele não vai buscar por você. Então, ele vai buscar pelo teu produto e teu serviço. Então, ele vai buscar marketing digital na Paraíba, marketing digital em João Pessoa, cursos de marketing digital, não é isso? E aí, sim, nesse momento, entra essa questão, o quanto eu preciso ser encontrado, né? Então, a gente tem visto, eu tenho discutido muito isso, principalmente com produtores de conteúdo, né? A gente tem, na Paraíba, uma produção de conteúdo fantástica, a gente exporta conteúdo, a gente exporta tecnologia, então o nosso trabalho de produção é muito rico. Mas e a distribuição, sim, disso? Onde? Muito... Entendeu? A senhora tocou no ponto, viu? Essa é a provocação. O quanto você depende de ser encontrado, porque você tem uma audiência estabelecida ali nas suas redes sociais, que você, sim, tem que manter alimentado, você precisa manter o relacionamento aquecido. Mas até onde eles têm fôlego para te manter? São eles que conseguem manter o seu faturamento? Acredito que, principalmente nesse momento, né, de pandemia, 90% das empresas, empreendedores do MEI até a grande empresa vai dizer que não, não é? Então, sim, é o momento de encontrar novos caminhos, encontrar novos públicos, e aí você precisa ser encontrado. E aí a gente precisa estar de olho no próprio mercado. O último estudo que saiu mostra, são mais de 126 milhões de usuários de internet. 90% busca no Google. E outro estudo declarado do Google, ele não lê, ele não salva as exceções, logicamente, quando se usa SEO, mas ele não tem essa leitura do que está acontecendo dentro das redes sociais. Ele não indexa isso. Sim. Então, você vai, sim, ter lá, sim, o seu Instagram com 90 mil curtidores, seguidores, você está tendo uma falsa impressão que está bombando e ninguém está te comprando. Estão interessados no que você está dizendo, no que está bonitinho, que o teu filho está fazendo, né? A hora do cafezinho. Então, assim, as pessoas estão fazendo tudo certo, né? Humanizando as marcas, mostrando quem são, mantendo alimentado, duplicando o alcance através... Mas está vendendo quanto? Está convertendo quanto? Não está revertendo. Né? Então, quando eu pergunto isso, é nesse sentido. Você precisa ser encontrado. Eu quero fazer uma provocação aqui. A senhora falou uma coisa fantástica, né? Porque muitas vezes existe uma supervalorização da quantidade de seguidores, né? O pessoal fica muito focado nisso. Né? Ah, eu tenho 40k, eu tenho 200k, eu tenho... aquela coisa toda, né? Só que aí quando você vai ver, bate nesse ponto que a senhora está dizendo. Não adianta você ter uma avalanche de seguidores que não são consumidores, né? Que só são espectadores. Exatamente. Isso é muito legal. Eu atualmente, professora Denise, eu leciono não, sou coordenador do curso de marketing digital lá da Unicorp Faculdades. Inclusive, né, o professor Fábio é um dos nossos professores e o convite já está estendido à senhora também, viu? Oh, muito obrigada. Já está estendida a senhora também. Só já não chegou ainda aí, professor. Só não chegou ainda o convite aí, porque a gente, nesse momento, a Unicorp está em aulas, nós estamos aulas online, né? EAD nesse momento. Então, a gente está fazendo as disciplinas obrigatórias, né? Então, a gente está esperando até isso passar para que as aulas voltem na forma presencial.
né? Para que aí a gente consiga ter uma aula, por exemplo, com uma professora como a senhora, né? Que tem muito a nos ensinar e tal. Isso é muito Obrigada, bacana. querida. Mas vai chegar aí o convite, viu? A senhora pode ficar tranquila, tá? Vamos E aí, lá. olha só. E aí, olha só, terminando o meu raciocínio, eu falo muito isso para a turma. Eu falo assim, gente, não, assim, claro que é importante você ter uma quantidade de seguidores, mas não adianta você ter seguidores que são espectadores, você tem que ter consumidores. Então, a senhora vai Isso. falar sobre tudo isso, né? Mas o que a Sim. senhora tocou realmente esse é o ponto, né? Não adianta você ter quantidade e não ter a tal da qualidade que nessa questão é realmente o consumidor, né? Exatamente. Isso é um ponto muito, muito preocupante, porque para a gente que trabalha com marketing digital, a gente muitas vezes barra nesse pensamento do cliente. Ah, eu quero aumentar a minha base. Ok, é um objetivo e a gente deve persegui-lo, né? Mas ele não é o primordial, porque aumentar a Sim, base, você precisa de uma estratégia de aumento de base para sustentação do brand, para gerar autoridade, logicamente é importante, né? Mas quando a gente claro. fala em vendas, a gente precisa agregar outras estratégias, né? Então, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem até uma brincadeira, eu e Fábio, que a gente diz que tudo no marketing digital, todas as perguntas que você possa fazer no marketing digital tem uma só resposta, que é depende, não é? Então, assim, depende de tudo. Por exemplo, se você me disser que Sensacional. não depende das buscas, eu vou te traçar uma estratégia sem você usar as buscas. Se você diz que depende totalmente das buscas, eu vou atrás e alcançar esse teu objetivo, né? Então, essa questão da quantidade de curtidores também ela depende muito do objetivo, tá? Então, Sim, ele é sim uma métrica de vaidade. Dificilmente a tua conversão corresponde ao teu número absoluto, né? sim. Para você ter uma ideia, uma taxa de conversão média é 3%. Uma taxa de conversão boa não chega a 10%. Então, quer dizer, Mas você. essa é uma taxa meio que universal dentro até da Sim, publicidade também, né, sim. professora? Fica ali É, na casa do 1,5% a 3%, às vezes 4%, né, de qualquer coisa que você, comercialmente falando, né, vender o consumo, fica mais ou menos nessa faixa, né? exato, mas o digital ele tem outros canais que a gente alcança taxas às vezes de 90%. Né? O WhatsApp Business, por exemplo, o WhatsApp a gente tem uma taxa de abertura que chega a 90%, né? Então é Por que nesse ponto. isso? É uma questão que, assim, eu quero provocar a senhora nesse sentido, né? As pessoas que estão nos vendo agora, a gente está falando sobre um tema fantástico, pessoal. Eu estou tentando fixar o comentário, eu não sei o que está acontecendo hoje no Instagram aqui. Eu escrevi lá em cima o nosso tema, que é o quanto você depende das buscas. A professora Denise propôs esse tema que é incrível. E aí o quanto você depende das buscas, muito além das redes sociais, há um universo a ser explorado. E a gente está falando aqui, né, que essa questão do marketing digital, das buscas, essa questão do WhatsApp. O que a senhora atribui a essa taxa de conversão altíssima? A senhora atribui a ferramenta, a ela ser direta, mais pessoal? O que a senhora atribui a essa conversão altíssima do WhatsApp? Que É, realmente é verdade, né? sim, é o modelo do relacionamento. Então, se você Hum, tem o WhatsApp de alguém para mandar uma mensagem, é porque em algum momento ele já quis conversar contigo. Então, ele já está ali querendo se comunicar. O Instagram, por exemplo, às vezes a pessoa só quer olhar, o comportamento é diferente, entendeu? Então, no WhatsApp, por mais que eu não converta uma venda imediatamente, mas a comunicação é mais direta. E se a gente souber aplicar estratégias de marketing para ir aos poucos conhecendo o teu público no WhatsApp, você consegue oferecer para ele exatamente o que ele está precisando, porque você já tem um relacionamento mais estreito. Então, por exemplo, no YouTube, como é que você conhece a sua audiência? Tem lá, milhões de views. Quem são? Quem são essas pessoas? Né? Como que você justamente. se relaciona com eles? Então, tem outras estratégias, como o e-mail marketing, por exemplo, que a gente consegue fazer fácil aí uma conversão de 15, 20% de abertura. Então, a probabilidade dessa comunicação converter é muito maior do que eu usar um Instagram, que as pessoas estão ali num ambiente de feed, só rolando, curtindo no automático, né?
porque a gente já Sim? tem até, o cérebro já é condicionado, vai rolando, a cada duas a gente curte. Não sabe, às vezes, eita, curtiu um negócio errado e volta para descurtir, de tão Escute. automático que é. É Então, verdade, professor. é o comportamento. A gente precisa entender, quando pensa em marketing digital, a gente precisa entender que é o mesmo consumidor em momentos e ambientes diferentes de consumo de comunicação. Então, no Instagram, é como a gente diz, é a maior vitrine que nós temos hoje, né? Que cabe tudo lá e as pessoas olham e o Stories, então, é fantástico. Mas dificilmente você consegue captar a concentração da pessoa ao ponto de converter uma venda. Então, você tem que saber cada canal para que serve para montar a estratégia. É como se fosse você montando uma rede e cada canal Aham. cumprindo o seu papel, né? Então, no Stories, você vai chamar atenção, convidar para vir para o feed. Do feed, você já convida para vir para o site. Do site, você já joga para fazer um review no Google Meu Negócio. Então, assim, é preciso entender esses canais para realmente montar essa estratégia. Estratégia. A princípio Olha, parece difícil, mas é simples depois que a gente aprende. quer aprender mais? Converse com a professora, vai atrás da Upbrand, né? É. Ou seja, A gente tem professora, até. Deixa eu aproveitar que você sugeriu um fica jabá à aí. vontade. A gente tem Hã? um podcast chamado Marketing na Veia, que a gente conversa muito sobre esses detalhes, dá muitas dicas legais, viu? Então, Olha já que tá no legal. Spotify, tá no Podbean, pode dar uma olhada lá. Marketing na Veia, Olha, que ok? legal aí. Marketing na veia. Eu também vou lá prestigiar, porque eu quero aprender mais. Só uma Obrigada, live de uma obrigada. hora é muito pouco tempo, viu, professora? É muito É pouco pouco. tempo. Olha só, eu estou com a outra professora também, queridíssima, a nossa querida Consuelo, a professora Consuelo, né? Queridíssima, que também está fazendo lives muito bacanas, assim, ela participou com a gente também. Ela colocou aqui, ó, vale refletir. Quem são as pessoas que te interessam, com quem você quer se relacionar? Falamos disso Isso. agora, né? Obrigado, viu, Exatamente. professora? E ó, Exatamente. o nosso querido economista, o Ayrton Oliveira, e o Ai, querido. Ricardo Castro aqui, ó. O Ayrton Oliveira e o Ricardo Castro me deram um puxão de orelha. Denise, agora depois desse puxão de orelha aqui, ó, é você, professor e Denise. É Olha uma aí, das tá três. vendo? Gente, Eu antes de entrar nos 50 me incomodava, agora eu já peguei o jeito. mas sabe o que que é? Eu vou falar um negócio para você, Denise. É o seguinte, vou falar um negócio para você, viu? Não para a senhora. Isso. Às vezes é o costume, né? É o Sim, costume. A gente, eu venho da área do turismo, né? Aonde a gente tinha que respeitar muita hierarquia dentro desses navios sim, sim. transatlânticos. E aí era senhor para lá, senhor para cá, passageiro a gente tinha que Isso. chamar como senhor, era todo. E aí eu me habituei, sabe? Ficou intrínseco à minha pessoa. Outro dia, Bacana. outro dia, outro dia eu quase apanhei da professora Janaína Emília, da nosso polo lá de Maceió. Ela falou: Adriano, pelo amor de Deus, pare com essa senhora, porque quando você vier aqui, eu vou te pegar no pau, viu? Muito legal. É Olha, isso aí. A Cris aqui, dando continuidade ao nosso assunto, a Consuelo, quer dizer, a professora Consuelo falou aqui, ó, quando conversa diretamente pelo WhatsApp, realmente obtém um maior comprometimento de presença nas lives, por exemplo. Que legal, prof, Isso legal. é. A Cris Lemos aqui falou aqui pra gente, ó, vale fazer campanha para terceiro setor no Insta? Olha aí, uma pergunta legal essa, hein? Bacana. Bacana. A Cris, ela é lá da ONG Donos da Manhã, né? Que tem um Que trabalho legal. fantástico, tem todo o nosso respeito, sou voluntária lá também. E, assim, com certeza vale a pena. É preciso, é aquilo que eu estava dizendo, o quanto você depende das buscas. O terceiro setor, por exemplo, ele vive de doações, não é? Então, há um compromisso do brasileiro em doar. O brasileiro é muito bondoso, ele gosta de ajudar. Só que a gente está tão escaldado que é preciso a gente fornecer para o usuário as fontes onde ele vai buscar essa informação, se a empresa é séria, se vale a pena mesmo investir nela, Sim. né? Então, se você tem uma presença digital fortalecida e você faz uma campanha de divulgação de brand, ou seja, você não vai fazer uma campanha de arrecadação,
Você vai fazer uma Sim. campanha de se mostrar, mostrar o trabalho que faz, mostrar os números, olha a quantidade de coisas que eles fazem, né? Especificamente a Donos do Amanhã eu acompanho de perto. Então, é um trabalho incrível. Todo mundo que olha dá vontade de ajudar. Então, usar as redes sociais como vitrine justamente para mostrar aquilo que o consumidor precisa para decidir pela sua doação, sabe? Então, é vantagem sim, precisa muito usar as redes sociais para isso, para ampliar o Sim, sim, alcance, sim, né? sim. Ampliar o alcance, perfeito. Eu queria fazer uma outra pergunta que ficou na sua explanação anterior, para não perder aqui o fio da meada, né? Eu queria saber duas coisas, professora. Queria saber por que que a gente. Esse tema que a senhora sugeriu, né? Que a senhora, tá vendo a senhora de novo É. aí? Meu Deus, até o final eu paro. Isso. Vai dando desconto, professora. Olha Tá só. bom. Por que que você coloca por que ir além, né? Essa questão do ir além. Isso é uma coisa muito legal que nas entrelinhas você tá dizendo aqui uma mensagem subliminar, ir além. Ou seja, você acha que as pessoas elas ficam muito focadas só numa determinada rede social ou num padrão ali daquilo que ele acha que é e esquece de fazer as outras coisas? Esse é um ponto. E a Sim. outra coisa que ficou na sua explanação da questão anterior, qual a quantidade de curtidores e seguidores que são assim, qual é o mínimo necessário para que haja uma boa conversão em vendas, professora? Então são duas perguntas, né? Por que ir Tá. além e qual é a quantidade mínima de seguidores que você acha que dá para fazer uma boa conversão de vendas? Tá, então por que ir além? Porque toda vez que você fala de negócios, o contexto muda. Então, nós estamos acostumados à nossa forma de fazer enquanto usuários. Hoje, Aham, praticamente, sei lá, eu não conheço ninguém que não use, né? Tem uns que usam mais uma sim. coisa, outra, mas somos usuários de redes sociais. Então, a gente está acostumado a ter essa visibilidade e não pensa que na hora do negócio muda o contexto. O que eu quero dizer? Tudo que eu faço, a minha família apoia, eles me amam. Não é verdade? Os meus amigos adoram. Eu estava fazendo a transmissão do texto e errei. E acabei botando na minha. Olha a quantidade de gente que achou o máximo, né? Então, assim, são pessoas que gostam da gente, a gente chama de laços fortes, né? Mas esses laços fortes conseguem nos sustentar? Ainda que eles comprem o nosso serviço, eles compram todo mês? Eles conseguem só essa... Por exemplo, a minha família, eu trabalho com marketing digital, nunca comprou nada de mim, eles vão comprar o quê? Né? Os meus amigos compram o quê de mim? Então, quando a gente fala de negócios, é preciso entender que esse alcance orgânico que a gente tem, pessoa física, enquanto usuário, ele vai Sim, sim, mudar sim, todo o sim. contexto, entendeu? Sim. Então, você precisa entrar com esse pensamento do marketing digital, usando vários canais que você tem disponível para triplicar o seu alcance. Porque hoje a gente vê, se você dá uma olhada nas métricas disponíveis, a gente vê, por exemplo, teve 45 mil visualizações, 10 curtidas. Então, você precisa ser visto por muitos para poder ser Para ter curtido por 10. alguns e vender para um ou dois. Então, o funil de vendas, a boca do funil é enorme, né? Mas ele vai afunilando, 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 e aí na venda, efetivamente. Então, é preciso, quando a gente pensa em vendas, em negócios, precisa pensar marketing digital. E aí a gente está tão condicionado, mas eu faço qualquer coisa no meu particular e aí bomba. Bomba, mas você vende? E se vende até quanto? O quanto você está vendendo está te sustentando? Você não precisa ir além? Então, assim, é como uma técnica de empilhamento, sabe? Você faz uma ação, deu um resultado, aí faz outra para dar um resultado um pouco maior, faz outra, então você vai meio que esgotando técnicas para poder chegar onde você quer, até chegar a growth hacking aí, que são técnicas mais hard, né? Nossa, Então, que legal. começar... eu não sei se está fazendo sentido essa lógica, né, Não, a que eu estou explanação está colocando. perfeita. Aqui a gente está. As pessoas, professora, a senhora está sendo tão brilhante, está trazendo tanta luz
nesse momento de tamanha, né? De tão sombrio que a gente está vivendo, né? De incertezas. As pessoas aqui estão, acho que curtindo muito. Eu Que estou muito bom. feliz de ver as pessoas aqui, umas falando com as outras. Ó, o professor Wellington, inclusive, ele está dando risada aqui, falou. Cara, ó, Adriano, você é demais, né? Chamou a professora de senhora. Inclusive, o Hector, nossa live tem que sair, viu? Troca essa internet aí, viu, rapaz? O Que a Herto é última vez só cliente, travava. é. O Herto é cliente nosso lá, né, Herto? Temos até que conversar, Não é né? tão querido. O Ricardo É. falou que que não daria nem 45 para a senhora. Eita, Tá coisa vendo? boa, olha aí, tá vendo? Fã-clube hoje. Ó, Muito obrigada professor pela Marcos, gentileza. eu devolvo a palavra para você, professora, mas eu gostaria depois que a senhora emendasse no final uma observação aqui que o professor Marcos Túlio, tá, que também é muito conhecido, fez uma live com a gente a semana passada, falando sobre as técnicas, as táticas de guerra do Sun Tzu, né, o general chinês lá, o livro Show. bacana. E ele pergunta para a professora aqui sobre omnipresença. Omnipresença, é isso, pronto. Ele colocou aqui. Pergunta para a professora sobre omnipresença. Bem, devolvo Isso. a palavra para a senhora. Desculpa lhe interromper, professora. Segue o Tá. jogo. Tudo bem. É, o famoso Omnichannel, né? Que é estar presente em todos os lugares, de Aham. forma a impactar o consumidor de todas as formas possíveis. É mais ou menos isso que a gente está propondo de ir além, né? Então, se você Que resume legal. toda a sua estratégia às redes sociais, você corre o risco de estar falando só com a sua audiência sempre. E você precisa ir além disso, né? E são coisas simples. Por exemplo, o Google Meu Negócio é facilzinho de você cadastrar, você mesmo faz. Se precisar de ajuda, pergunta aí que a gente ensina. E ele vai te dar uma visibilidade muito grande, porque o Google vai te ajudar a se mostrar, né? A gente tem casos de blogueiras até que a gente pegou aí de 300k, de 300 mil já de Instagram, quando bota um nome no Google não existe, não aparece. Não Porque aparece. o Google não, os robôs do Google não pegam, né? Não faz Não não pega o indexa, não. Instagram, né? Não. É o Facebook, né? Mais no Ele Facebook, né? pega muitas imagens do Facebook, é muito bom usar a imagem do Facebook para alcançar o Google, Aham. né? Mas, no geral, ele não indexa. Então, assim, por isso, finalizando, né, a resposta do porquê ir além, por causa disso. Nem sempre a tua rede de redes, tua rede social, o teu capital social vai te sustentar financeiramente falando, né? E aí, entrando Perfeito. na tua outra pergunta, né? Com relação a quantidades, essa questão da quantidade, ela é interessante porque ela é uma métrica de vaidade, mas você precisa de uma vaidadezinha. As pessoas precisam reconhecer em você, na sua marca, uma autoridade, né? E ela muitas vezes vem impressa através da quantidade de seguidores e de curtidores. Então, você precisa trabalhar com o objetivo de crescimento de base, focando nisso, branding e autoridade, né? Mas focar nas demais estratégias com o objetivo de venda, que senão você não sobrevive. Você vai ter autoridade e não tem dinheiro, fecha a empresa, né? Então, é Perfeito. preciso, quando a gente pensa nessa estratégia, a gente usa muito essa forma de pensar na hora da divisão da verba, né? Pega a verba Sim, de mídia e vai escolher em quais canais. Então, a gente trabalha muito isso, objetivo, persona e distribuição de verba, né? É preciso, sim. assim, qual é a quantidade mínima? Vai depender muito do teu negócio. No Instagram, por ele abrir várias funcionalidades a partir de 10 mil, a gente sempre recomenda que pelo menos 10, né, para você poder usar todas as potencialidades do próprio canal. No Facebook, a gente recomenda o mínimo de 2.000, 1.500, 2.000, depende do segmento. Mas isso aí já é uma métrica, digamos assim, que Impulsionamento. garante a vaidade. Oi? Impulsionamento. A senhora está falando de verba de. Não, de Estou seguidores. falando de Perdão, perdão. quantidade, De quantidade de quantidade. Tá, curtidores, né? tá, tá. No Tá? mínimo, no Facebook, desculpa, eu me confundi. Eu estava pensando na questão financeira de impulsionamento. Não é isso que a Sim, gente está sim. tratando. É Não. número de seguidores, Quantidade, né? isso, seguidores, Isso. né? No Instagram, 10 mil para poder utilizar todas as potencialidades da plataforma.
No Facebook, uma média de 1.500 a 2 no mínimo, dependendo do segmento, né? E Sim, aí as outras redes vai variar muito. Por exemplo, a gente usa o Twitter muito como para marcar território, mais um ponto de contato para ser encontrado. Então a gente não hum, estabelece muitas regras de quantidade, sabe? O simples sim, fato do canal existir, estar bem posicionado, bem estruturado, ele já vai te ajudar naquela parte inicial da nossa conversa de ser encontrado. Quanto mais sim. pontos de Então, contato você tiver, sim, sim, sim. né? O LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta também muito usada, né, pelas Fantástica. é uma ferramenta fantástica, assim, que É. no começo, eu lembro no começo, quando você falou lá atrás, pô, do MSN, do Orkut, eu ia falar, professora, fico aqui na minha língua, assim, coçando. Eu sou do século passado também. Eu sou da época do ICQ, lembra do ICQ? Ah, Lembra da lembra, coisinha? isso, esse somzinho tá marcado na minha mente pro resto da vida. Era pentelho demais, né? Era, exatamente. Eu sou do ICQ ainda, bro. Nossa senhora, confessou, né, professor? É, não conta pra ninguém, viu? Fica só entre nós aqui. Tá bem, vamos guardar isso. Então, o Diga, bro. LinkedIn, ele é uma ferramenta fantástica para negócios, para quem vende B2B, então, principalmente, né? Lá a gente Uhum. encontra uma rede social corporativa, né? Começou como uma rede social de currículos para anunciar vagas e para conseguir currículos, mas depois ele Sim, foi estendendo e hoje ele é uma grande plataforma de negócios, de conversação corporativa, né? sim, E uma das coisas que eu sou apaixonada no LinkedIn é que ele te favorece na regra de 3 pessoas, né? Então a regra diz que você sempre está a 3 pessoas e quem você quer falar. Antigamente eram 5, né? Depois do advento das redes sociais, baixou para 3. Então, já aconteceu uma vez, eu estava fazendo um documentário sobre futebol na Paraíba e eu precisava falar com o Pelé. Aí eu fui no LinkedIn e botei Pelé. Aí ele me mostrou, ó, você conhece o fulano, que conhece o fulano, que conhece o Pelé. E eu entrevistei o Pelé, né? Então, o LinkedIn ele é fantástico para isso, porque você literalmente está a 3 passos de quem você quer, qualquer pessoa no mundo, né? Então, assim, é uma ferramenta que vale muito a pena para negócios. O lado rede social dele, de você estar publicando no feed, ele não te exige uma regularidade de publicações como as outras, sim, né? sim, 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 Então, ele é sim. mais leve de você administrar. Ele tem Sim. alguns recursos fantásticos também, algumas ferramentas de growth hacking que funcionam maravilhosamente bem lá. Então, é uma plataforma que, se você, conforme o teu segmento, não pode deixar de ter, né? E já que a Muito. gente está falando aí de redes sociais, não posso deixar de falar da minha outra paixão, que é o Pinterest, né? Não sei se o senhor É, o já... Pinterest, né? Muito legal, muito, Pinterest muito é bom também. fantástico, é um ambiente de buscas. Ele, se não me engano, ele está em quinto ou sexto lugar no volume de buscas os canais de buscas, né? Se não me engano, é sexto. Não vou ter certeza agora. Mas as pessoas estão buscando muita coisa lá dentro, né? Uma rede Sim, social aí, 75% de mulheres que usam. Então você sim. sabe que se tem mulher usando é porque o negócio é bom, né? Sem dúvida. É. E Vai discordar. não discorde não, né? Então, assim, você viu que o papo roda e a gente acaba em redes sociais, né? Não tem Incrível, jeito, tem que usar, tá? incrível. A gente está Mas chamando a aí é atenção lembrado que a justamente senhora que não falou, é é só isso. presença, né? Isso, Presença exatamente. digital, né? E volta no que o professor também falou de Omnichannel, você tem que estar em vários pontos de contato, você tem que estar. Então, você tem que reunir a comunicação das pessoas num único ponto para ficar mais fácil para você e, ao mesmo tempo, vocês têm que estar presente em vários locais, né? E aí já ia emendar na próxima pergunta que eu ia fazer, mas a senhora já deu as dicas aqui, né, do SEO, então a gente já pode até pular essa, né? É, Seria legal seria legal, eu quero só, antes de passar a palavra assim, ó, a você, professora, eu queria, a Cris aqui, ela veio
e me deixou com a alma leve. Ela falou assim, ó, eu também usei muito ICQ. Então não tem, ó, não tem só eu e você, O pessoal professora. está Tem se a Cris também. entregando aí, meu Deus do céu. Obrigado, viu? É, Nossa, a gente não tá tão antigo assim, tá vendo, tá vendo professora? só? O importante é se modernizar, né? Eu quero agradecer também ao Robson, a Tati, né? Professora Tati. Namorada do nosso querido, né, professor Fábio Bandeira, aí o seu sócio. Isso. Ela colocou aqui, ama o LinkedIn, ela gosta mesmo do LinkedIn, viu? Manja demais. Quero agradecer também ao Alessandro Pinon, nosso querido Alessandro Pinon, professor Eita, fantástico, Pinon, muito bem. Só gente tá aqui com boa a hoje, gente. que gostoso. É, É uma ó, honra estar com essa audiência. olha, tem um que é mais dinossauro do que nós aqui, viu, professor? Ó, acabou de escrever aqui, ó. O Zavumir, meu Deus do céu. Eita, essa foi longe, hein? Marcos, depois dessa, roda a vinheta aí, cara. Professor, vamos marcar uma outra live para falar da internet das antigas. Eu acho que merece. Professora, Muito bem. olha só. Vamos. Para não pular a pergunta que eu ia fazer, eu queria que você, se puder, de uma forma bem rapidinha, explicasse que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui não têm esse conhecimento aprofundado, né? E você está dando uma aula aqui para todos nós, né? Que O bom. que é SEO? Você pode definir assim para as pessoas entenderem um pouquinho o que é essa sigla? Porque é diferente do CEO, viu? É Isso, diferente do... isso. Tem É muita outra gente que até coisa. confunde, né? CEO com C é o cargo, né, que a gente usa. E o Isso. SEO é Search Engine Optimization. É até um fato curioso, porque eu não falo inglês, né? Eu sou muito barrista, eu acho que eu não preciso falar inglês na minha terra, mas o marketing digital todo ele é inglês. E aí, como Mas fala, pronuncia muito bem, professora. então, Sua pronúncia é ótima. obrigada. Numa das minhas turmas tinha um aluno professor de inglês, aí eu fui desafiada a dizer o SEO de forma correta. Mas ele é uma sigla que ele diz, são técnicas de estratégias de busca. Então, são mais de 200 técnicas que envolvem tanto on-page, que é dentro do código-fonte do site, são coisas mais robustas, como off-page, que a gente usa na comunicação geral, né? Então, existem algumas técnicas, são técnicas para a gente poder ampliar a nossa encontrabilidade, ou seja, a gente ser encontrado pelos robôs do Google, tá? Perfeito, Então, perfeito. algumas dicas de como fazer SEO nas redes sociais, por exemplo, que são coisas que qualquer um que está aí nos assistindo pode aplicar imediatamente, né? Então, a palavra mágica do SEO é otimização, ou seja, a gente otimizar os canais para ser encontrado pelos robôs do Google, tá? Então, otimizar o perfil. O que isso quer dizer? A foto tem que estar bacana, tem que estar bonitinha, enquadrada. Tem gente que bota uma fotozinha tão minúscula, que nem o robô do Google vê, né? Então, a foto Adorei. interfere, tá? A gente usar palavras-chave na descrição, tá? Então, mais uma vez, o comportamento de fazer negócios diferente do pessoal. Enquanto do pessoal, eu posso estar colocando lá uma frase que me inspira, ou dizendo, 20 anos atrás começou o meu sonho, tal. Ou seja, ninguém vai te encontrar procurando 20 anos de sonho, não é mesmo? Então, a otimização através de palavras-chave ele é fundamental. Então, se você coloca, no meu caso, upbranding, hashtag marketing digital, hashtag SEO, hashtag presença digital, vamos conversar e o link, eu já disse quem eu sou em poucas palavras, não é? Então, isso que é técnicas de SEO otimizando para ser encontrado, tá? Então, a gente pode, nos textos de descrição, na bio, usar palavras-chave, usar hashtags, tá? Usar links. As pessoas precisam, elas chegam ali no seu Instagram, achou legal, mas não basta para ela comprar de ti. Então, leva ela para o site, onde tem mais coisas sobre você, onde você vai falar sobre os seus diferenciais e tal. Eu queria até que a senhora tocou num ponto aqui que eu ia falar agora, né? A gente tem aí mais 5 minutinhos de live e eu queria encerrar essa live com a senhora falando justamente sobre a questão dos sites. As pessoas acham que o site perdeu importância, né? Ficou para trás os sites, né? Professora, fala sobre um pouquinho essa questão do site e também dê algumas dicas para a gente, né?
de plataformas que a gente pode usar, né, que a gente pode ficar de olho, que você acha bacana. E eu quero, antes de passar a palavra para você, professora, dizer que estou muito feliz e muito grato com a sua presença. Foi, olha, de um grande aprendizado. E Ai, que depois a bom. gente encerra aqui mandando um beijo um para o outro, mas desde já foi muito bacana. Estou muito feliz, professora. Que Fica à coisa boa, vontade, foi pode muito falar. agradável. Então, algumas dicas, né, de outras plataformas, já que a proposta é ir além de redes sociais. Então, o blog, ele é fantástico para te gerar autoridade, porque você vai falar daquilo que você vive, daquilo que você domina. Muito além daquele pequeno texto de um post de redes sociais, por exemplo, né? O e-mail marketing, ele é fantástico, diferente do que as pessoas pensam, ele não morreu, ele tem uma taxa de abertura muito boa, você consegue comunicar de forma criativa e estratégica, né? O LinkedIn, que a gente já falou, que é uma rede social, mas ele é mais do que uma rede social. O Google Ads, que é onde você vai fazer seus anúncios de Google, porque o investimento em mídia é importante, sim, para você ir além, né, Uhum. e alcançar novas pessoas. O Google Meu Negócio é fundamental a gente ter o Google Meu Negócio. Ninguém pode ter negócio sem ter essa ferramenta. Ela vai te ajudar muito no ranqueamento. Primeiro, porque é do Google, e o Google adora quando a gente usa as coisas dele, né? Segundo, porque assim, eles se estruturaram para ser um mini site, tá? E depois o Hum, próprio site, que eu queria sugerir. A questão do site tem dois pontos que eu gostaria de deixar aqui, já que não vai ter muito tempo para falar, vou deixar a provocação. Dois pontos mas vamos fazer o seguinte, fundamentais. professora, vamos fazer o seguinte. Essa live a senhora vai deixar aquele gostinho de quero mais, porque na próxima live eu gostaria de fazer, já marcado daqui uns 15, 20 dias, no mês que vem, tá? Eu vou provocar a senhora para que a gente faça Ótimo. uma próxima live. Pessoal, ó, a professora Denise vai falar de site, porque todo mundo Olha acha que o aí. site ficou lá para trás, e seria muito legal a gente fazer uma live falando sobre o site, a Ótimo. importância dos sites hoje, né, junto com as redes Maravilha. sociais. Vamos fazer isso, Maravilha. professora? Vamos Eu fazer? topo geral, conte comigo. Só marcar a data. Tá Tá? marcado então, hein? É. E Mas aí diga, fica à vontade. vocês ouçam o nosso podcast Marketing na Veia, que tem muito conteúdo legal também. Então, Show de bola. o site são dois pontos para você pensar se você está querendo fazer um trabalho sério de marketing digital. Primeiro, ele é um canal seu, proprietário. As redes sociais, se amanhã o Mark Zuckerberg acordar de mau humor, mandar fechar tudo, você perdeu toda a sua audiência. O É site é verdade. seu. O site é seu. Você comprou o domínio e hospedagem, ninguém tira ele de você. Ele é um ambiente fixo, você consegue colocar lá seus valores, seus diferenciais, seus produtos, sua forma de fazer as coisas, ou seja, você consegue colocar todo o conteúdo que você quiser de uma forma controlada por você. Você não depende de um Perfeito. feed que vai estar rolando e as pessoas vão ver se der, né? E o outro ponto, o Google ele faz leitura basicamente de texto. Ele te ranqueia, sim, por qualidade de imagem, por qualidade de estrutura, de desenvolvimento. Mas, basicamente, é texto. E tudo dentro do site é texto. Então, imagine a quantidade de pontos de contato que você tem Fantástico. com o Google. Então, assim, para o SEO, ele é o melzinho na chupeta que todo mundo precisa ter. Então, fica a dica do site, tá? Se quiser saber E mais... ó, e fica a dica do quero mais, porque ó, eu já vi aqui que a senhora acabou de ganhar uma cliente aqui, ó. A Olha Cris, aí, a Cris falou aqui, ó, que precisa de uma consultoria, quero uma consultoria. O olha nosso aí. amigo aqui, ó, o nosso amigo aqui, Robson, colocou assim, ó, o podcast está no Spotify e no Deezer, né? Isso, No Deezer, né? exatamente. É. Isso, isso. Encontra Pronto. no Spotify, no Deezer e tem também no nosso site. Quem quiser, Upbrand Marketing Digital, upbrand.com.br, tem lá também no site. Pronto, vamos Ok? deixar aqui o site. Vamos deixar aqui rapidinho aqui, ó, www.upbranding. .com.br. Vou colocar aqui, gente, ó, E, upbranding.com.br. .br. Pronto. Inclusive, esse assunto da nossa live, ele é um artigo que eu escrevi para a revista do Ricardo Castro, RC Vips, que até está aqui nos ouvindo. Então, eu vou pedir permissão para ele Ei, para eu publicar também esse artigo, que vai expandir mais esse nosso assunto aí, né? pessoal,
Eu quero agradecer a audiência de vocês. Coloquem um joinha aí, ó. Coloquem um joinha. Professor Hilton agora, que não se manifestou aqui, ó, querido. Obrigado, professor Hilton. Obrigada, Estamos no final. gente. Foi ótimo. Muito bom, professor. Obrigado. Gente, coloca aqui um positivo. Professora hoje deu uma aula aqui e vai ficar lá no Terra Super Live, no YouTube. Esse vídeo nosso aqui da live gravado. E, professora, quero passar a palavra para a senhora encerrar essa live deixando uma mensagem aí. Tem 30 segundos agora para a senhora falar um tchauzão pro pessoal. Olha, beijo, pitch, professora. Né? Obrigado. O exercício de pitch. Então, eu quero agradecer vocês. Esse interesse no marketing digital está muito latente. Então, procurem vários locais que estejam falando sobre isso. Quiserem consultar as redes da Upbrand, a gente tem muito material, muitas dicas. Estamos lançando aí o curso sobre o WhatsApp Web. Já tem